As habilidades de Asta e Yuno evoluíram demais nessa saga de Spade. Se por um lado, Asta conseguiu aprimorar ainda mais seu modo união, ficando íntimo do Lieb, por outro, Yuno atingiu o estágio santo com Sylph e o filho de Patri junto com seu segundo Grimório. Mas será que a evolução de agora dos dois personagens pode ser capaz de bater com Julius em seu auge? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, seguimos aqui no nosso Nero Correio 95, o nosso quadro de perguntas e respostas, na qual você manda suas perguntas lá no meu Instagram, @LPGeekBrasil, com o link fixado no primeiro comentário. E você pode participar mandando a sua pergunta por lá e eu trago respondendo por aqui. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Black Clover por aqui ainda. O Sr. Gorila abre aqui o nosso Nero Correio fazendo uma pergunta bem interessante aqui nos paralelos relacionados aos países de Black Clover. LP, vimos que em cada país tem um jeito diferente de usar magia, mas será que Diamond vai ser um jeito próximo do de Clover? Vamos lá, né? Realmente, Heart e Clover têm as suas formas diferentes de usar a magia. Mas Spade é bem semelhante, né? A forma que Clover utiliza a sua magia. A questão que eu acho mais ali de diferente entre Spade e Clover é que Clover coloca a magia demoníaca como algo proibido, enquanto em Spade não parecia ser algo proibido, já que eles manipulavam essa forma para ter um pouco mais de habilidades ou poderes, né? Então talvez ali as magias de estrelas ou as magias realmente relacionadas à magia do sol, à magia da lua, tenham essa capacidade de subjugar os demônios, de ter realmente essa forma como foi colocada ali através das palavras realmente relacionadas ao Zeno, de que a família do Yuno tinha a capacidade de manipular os Madins, né, de controlar ali os Madins que estavam ali selados, né, a capacidade de selar esses Madins aí de uma forma convencionais. Então fica nesse questionamento ali sobre Spade liberar, manipular magias demoníacas, enquanto nós temos ali que Clover era proibido, né? O Clover era proibido, pelo menos na frente de todo mundo, mas nas sombras as pessoas estavam fazendo ali da torta à direita para manipular esses poderes. O Mano dos Animes traz um questionamento bem interessante aqui sobre o André. LP, sobre a ilusão do André, acho que não é possível, pois o modo união anula a mana e as magias à sua volta. Sendo assim, a ideia do Asta estar numa ilusão é meio falha, né? Nero Correio 95. Olha, esse é um bom ponto, um excelente ponto, e eu vou ter que trazer alguns questionamentos sobre isso. É 100% que refuta a teoria? Não, não é, por um simples motivo. A gente não sabe se a dimensão que a Dorothy faz é uma dimensão ali física, se ela leva as pessoas através da sua magia para essa dimensão física, ou se é uma dimensão mágica, ou seja, criada ali por uma dimensão mágica, né? Então a gente tem essa característica ali realmente dessa relação de ser uma dimensão mágica. Tudo leva a crer que se trata de uma dimensão mágica, mas nós estamos falando de uma magia ali, de uma dimensão completamente diferente, de um conceito totalmente diferente. A magia do pesadelo pode funcionar como a magia dos sonhos? Pode, mas também não pode. Então a gente precisa de algumas informações. Se o Tabata quiser colocar ali que a magia do André é uma magia do pesadelo e tudo que ele fez foi relacionado a uma dimensão criada, uma simulação criada dentro de uma dimensão, e este é o poder do personagem, eu acho que é completamente viável para ter essa questão. Mas acreditar realmente que isso é possível, acreditar realmente de que o André está manipulando todas as coisas, que aquilo tudo é uma ilusão, aí eu já não acho. Eu acho que realmente o Lucifero foi derrotado, o André só estava ali assistindo ali a batalha ou coisa do tipo, e aí consequentemente a gente tem todos esses detalhes relacionados ao mangá.
O Felipe Souza traz uma pergunta também sobre o André aqui em relação ao Lucífero. Olá, LP, após a queda do Rei dos Demônios, qual papel você acha que o André irá desempenhar? Nero Correio 95. Olha, eu já trouxe, eu acho que 3 vídeos aqui sobre o André, falando sobre o que eu acredito, o quanto é importante, né? Ontem na live, né, no MSN, né, o Monday Spoiler Night, eu falei qual que é a minha perspectiva ali para o André, né? Se é alguém que vai embora e de repente ele aparece na base dos touros negros e a gente fica naquela noção, será que ele vai ser alguém do mal? Será que é alguém do bem? Será que é alguém que vai contar um pouco sobre a raça dos demônios? Será que é alguém que realmente vai trazer o caos para o mundo de Black Clover? Então fica nesse grande questionamento realmente sobre o André, né? É a maior incógnita ali da obra, é um hype ali que o Tabata conseguiu colocar sem querer, né? Sem querer não, né? Mas tipo assim, o foco era o Lucífero, mas ele acabou dando hype para outro personagem, né? O foco era o Lucífero, mas a cada capítulo que passava, a gente sempre lembrava, caraca, vai vencer o Lucífero, mas o André tá ali ainda. Caraca, o Lucífero vai ser derrotado, mas depois tem o André. Caraca, tem o Lucífero ali pra vencer, o cara tá botando todo mundo ali pra mamar, mas ainda depois tem o André. E aí a gente fica pensando nesses questionamentos, nesses pontos de vista, e aí o papel que eu acho que o André vai desempenhar, né, no ponto na qual a gente pôde ver até agora, é que ele vai começar a explicar para nós sobre a raça demoníaca. Pelo menos é o que eu entendo. A não ser que o Tabata queira que os demônios sejam apenas caos, desespero e dor, aí ele vai partir pra briga com todo mundo. Mas se ali o Tabata quiser trabalhar os demônios como uma raça, como os anões, como os elfos e também como os humanos e os espíritos mágicos, aí sim, aí eu acho que o André vai ter esse papel de desenvolver essa raça para nós. A Marley de Vilela, né, eu acho que é o filho dela, tá usando o Instagram para mandar a pergunta aqui pro Nero Correio, traz uma pergunta bem interessante aqui sobre a magia do quarto irmão Zogratis. Nero Correio 95, LP, a magia do Dante é de manipular o seu tecido corporal. A do Zeno é de ossos e da Vânica é de sangue. Seria possível a do quarto irmão Zogratis algo parecido com isso? Sim, eu acho que a magia dele vai ser a magia da mente, né? A gente tem a magia corpórea ali do Dante, a magia do sangue da Vânica, a magia dos ossos, formando a trindade que faz o corpo constituir, né? Só que um corpo apenas com sangue, carne e ossos, ele não se mexe. O que um corpo precisa para se mexer, para funcionar, é a mente, a alma, né? Aquilo que é conhecido como, para muitos, como mente, para outros como alma. Então, provavelmente a magia do quarto irmão Zogratis está ligado com pensamentos, né? Bem parecido ali com a magia que o professor, com que o poder do professor Xavier tem, né? É um poder na qual não foi introduzido ainda em Black Clover, então eu acho que faria bastante sentido ter essa magia da mente e também justificaria o porquê do Zenon não lembrar da imagem do seu irmão na sua mente, dele enxergar o seu irmão de frente, tá tendo uma perspectiva dele e a imagem está ali borrado, está apagado. Não faria sentido o Zenon não lembrar da imagem do seu irmão naquela cena, a não ser nos termos narrativos. Então, em alguma forma, em algum jeito ali, o quarto irmão Zogratis apagou a imagem do rosto dele da mente do Zenon e também dos seus 2 irmãos. O que para mim faz muito sentido, já que um corpos imortais, para ter realmente essa ligação, precisa de carne, osso, sangue e mente para funcionar. Vacarinho Fernandes traz a pergunta também aqui sobre o próximo demônio de Black Clover. LP, na sua opinião, qual será o próximo demônio que poderá aparecer em Black Clover depois do Lucífero e o André? Nero Correio 95. Olha, eu acho que depois do André, a gente vai ficar um bom tempo sem ter desenvolvimento de demônios, né? A gente tem mais alguns ainda antes ali da Trindade, né? A gente tem ali o Lucífugos, temos outros demônios também que fazem parte ali, que podem estar aparecendo, mas eu acho que o Tabata ele vai recuar um pouquinho, né? O Spade foi o ápice ali dos demônios e também o ápice ali da loucura na qual ele estendeu, porque os arcos de Black Clover sempre eram curtos, né? Eram cerca de 30, 40 capítulos, né, mais ou menos, numa forma, e a gente teve quase 100 capítulos
focado apenas em Spade, né? Focado na Tríade Negra e também nos demônios. Então foi muita coisa ali desenvolvendo numa obra, numa história ali pra Spade, né? Não que seja ruim, foi algo bom, né? Na minha concepção, Spade tem mais coisas positivas do que negativas, muito mais coisas positivas do que coisas negativas, mas eu acredito que o Tabata vai focar em outros inimigos, né? O governo pode ser um inimigo, uma nação pode ser uma inimiga, né? E esses contextos até mesmo de raças podem ser os inimigos dos magos a partir de agora. Não necessariamente os demônios sempre vão carregar essa figura vilanesca aí até o final de Black Clover. Talvez aí, quem sabe, o quarto irmão Zogratis não apareça no meio desse percurso. O Neri traz uma pergunta também aqui sobre o André para fazer algum paralelo contra o Asta e o Lucífero. Nero Correio 95, boa noite, LP. Você acha que o André pode saber alguma coisa do passado do Lucífero ou do Asta? Então, eu não acho que o André saiba muito sobre o passado ali do Lucífero e também sobre as coisas relacionadas ao Asta. Para mim, esse é um dos pilares que faz, que é na minha concepção, de que o Lucífero não seja uma ilusão, não seja ali um pesadelo, coisa do tipo, né? Porque primeiro que pesadelos, imagens ali intrapolares, né, não tem pensamentos ou coisa do tipo. Segundo, né, como que o Lucífero lembraria da Licita, sendo que ele é um pesadelo, né? Dava para acreditar nessa teoria com muito mais força se o Lucífero não se lembrasse ali da Licita, mas como ele se lembra ali da Licita e fala que o Asta e o Lieb são filhos ali da personagem, aí pra mim acaba meio que caindo por terra essa teoria na minha concepção. Então, o que vai ser do André, pra mim, como eu já disse nesse Nero Correio, vai ser focar na história dos demônios e tentar, quem sabe, quebrar essa estigma que o Lucífero colocou do mais forte para o mais fraco ali na dimensão demoníaca. E o TJP traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. Salve, LP, você acha que o Asta e o Yuno já superaram o Julius? Nero Correio 95. Vamos lá, né? Vamos lá, que vai ser uma loucura essa pergunta desse Nero Correio. Vamos responder aqui, né? Vamos pegar o Julius no auge, né? Lutando ali com o Patri, mostrando todos os seus poderes, brincando com o Patri no campo de batalha, até o Patri usar a sua magia ali da luz para destruir todos os cidadãos do reino, né? Já demonstra ali que o poder do Patri era algo assustador naquela época, né? Em questão de expansionismo de poder, né? Já que o Julius, ele era muito superior ali ao Patri, porque ele até mesmo conseguiu parar todos os poderes do personagem para realmente meio que esgotar a sua mana e salvar a todos e ser levado à morte. Mas o Asta e o Yuno, eles podem hoje ser considerados mais fortes que o Julius? Não. A minha resposta é não. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que não, por quê, né? Primeiro que 5 minutos do Asta, como eu sempre vou falar, se esses minutos não aumentarem do modo assimilação, é um tiro de bazuca com um disparo só, né? É só um disparo só, pra mim é certeiro. 5 minutos, se não bater, acabou, né? E o Julius provavelmente teria alguma artimanha ali para conseguir parar o Asta, né? Poder anular ali o poder ou coisa do tipo através do tempo, né? Não sei como que o Asta poderia trabalhar com isso, ou como o Julius poderia trabalhar com isso através do modo assimilação, já que o modo assimilação do Asta, como foi visto, ele anula o poder ali dos seus oponentes só dele estar ali, ou dos seus aliados só dele estar próximo, né? Por exemplo, quando ele chega no playground ali do Nacht do Yami, né? Quando ele chega perto, a magia ela se dissipa apenas de entrar em contato com o seu corpo. Então eu acho difícil o Julius conseguir fazer uma cápsula do tempo para paralisar o Asta, né? Já que a própria armadura ali do modo assimilação conseguiria parar o personagem. Mas os dois estão realmente se equiparando. O Julius, ele tem ali capacidade para conseguir fugir do Asta em 5 minutos, né? Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade de dificultar ali o momento e claro que o personagem conseguiria colocar ali mais apetrechos físicos para parar o Asta, poder avançar, aumentar, diminuir, apodrecer ou aprimorar ali algumas coisas
para ajudar numa batalha contra o Asta. Então, na minha visão, enquanto o Asta tiver com 5 minutos, eu acho quase impossível ele superar o Julius. A partir do momento que ele tiver com 15, 20 minutos utilizando o modo assimilação, e eu acho que o modo assimilação vai ser um poder ainda intermediário, o Tabata ainda vai trazer outra coisa muito melhor para o Asta, né? Eu acredito que o modo assimilação é apenas uma transição de um grande poder que ele ainda vai utilizar com o Lieb. Então, porque 5 minutos é muito pouco, né? 5 minutos sempre vai ficar naquela sensação de terror, de perigo, coisa do tipo. Então eu acho que é mais fácil criar um poder um pouco mais estabilizado, né? Criar um poder um pouco mais firme, mas que tenha umas consequências muito maiores do que você ter apenas 5 minutos e um poder extremamente avassalador ali, como foi no caso do modo assimilação. E o Yuno, né? O Yuno agora a gente tem ali o modo santo, o estágio santo, né? Na qual ele precisa aprender a atingir novamente e também aprimorar as suas habilidades. Eu acredito sim que tanto o Asta quanto o Yuno vão terminar o mangá de Black Clover muito acima do Julius, muito acima mesmo ali do atual Mago Imperador, mas hoje, em questão de equilíbrio, através dos seus poderes e de suas forças, eles nem se equiparam realmente ao Julius. Eles estão caminhando para isso, estão quase chegando ao nível lá do Mago Imperador, mas ainda tem muita coisa para ter realmente de acréscimos, de experiências de batalhas, de experiências ali de comandos, de poder liderar ali um esquadrão. Nós temos muitas coisas na qual eles precisam passar. O Asta ainda precisa formar bastante cavaleiros, como o Julius conseguiu formar o Yami, Vengeance, o Morgan, o próprio ali, o Jack. Todos esses capitães foram formados pelo Julius, e o que nós temos do Asta e também do Yuno são apenas feitos. Nós temos apenas feitos, nada de uma estratégia, nada de contextos, então eles ainda precisam melhorar e muito para alcançar o nível do atual Rei Mago.